Bom, então vamos lá. Vamos agora pensar naquilo que a história do liberalismo econômico conta. Que ela nasceu ali a partir do século XVIII com Adam Smith, correto? Pois é, aí é uma das maiores fake news da história ocidental e intelectual. A verdade que os progressistas escondem é que os fundamentos morais e filosóficos do livre mercado eles foram estabelecidos há séculos atrás lá nas catedrais medievais por mentes brilhantes como Agostinho, Tomás de Aquino, aquela galera toda, que você pode remontar Egito Antigo, o que quer que seja. Mas quando a gente pensa em liberalismo ensinado na Idade Média, no período das trevas, do obscurantismo, a gente tem na filosofia medieval o que foi desenvolvido em termos de conceitos sofisticados de valor, preço justo, propriedade privada, aquilo que anteviu o que Adam Smith apenas sistematizou e impactou melhor em séculos depois. Então fica comigo nos próximos minutos que eu vou revelar como que a tradição cristã medieval não apenas antecipou, mas também forneceu o fundamento moral sem o qual o próprio liberalismo econômico se transformaria numa barbárie materialista, exatamente como a gente vê hoje quando o mercado é separado da ética. Então vão ser minutos aqui preciosos. Fique aqui para que a gente consiga conversar, que você consiga entender. Não fique só na thumbnail, só no título, já venha com um comentário. Assista o vídeo. Não é só mais um videozinho sobre economia ou filosofia. É uma demolição sistemática dessa narrativa progressista que tenta apagar as raízes cristãs da civilização ocidental e do próprio capitalismo, ou desacreditar, ou desmantelar, ou colocar toda sorte de problemas nas costas do cristianismo. Então, acredite, depois de você entender como que Agostinho e Aquino anteciparam Dan Smith, você não vai ser mais enganado pela essa falsa dicotomia entre fé, razão, tradição cristã, liberdade econômica. Porém, antes de prosseguir, você valoriza, você conhece já o que você está assistindo aí em outros vídeos que a gente tem aqui no canal, vários elementos contrafactuais sendo debatidos, você não vai ver isso com facilidade. Se Agostinho estivesse aqui, se Tomás de Aquino estivesse aqui, se Aristóteles estivesse aqui, o que eles pensariam? Então, dentro do binóculo conservador, do conservadorismo, a gente está ativando essa contrafactual. Ou seja, se A é o caso, B então seria o caso. É uma forma da lógica de trabalhar. É uma formação intelectual e eu dependo do seu apoio para a gente criando essa comunidade. E por isso que essa coisa de algoritmo, de clicar like e comentar e não sei o que, faz sentido para que a gente consiga, para que você seja um agente transformador nesse sentido. Já que você não está fazendo o que eu estou fazendo aqui, então que você seja um agente de mudança dessa forma, ajudando o algoritmo a entender que pessoas como você querem receber mais conteúdo e quem sabe daqui a gente consiga construir uma boa comunidade aí nos próximos 6 meses, um ano, 2 anos, uma comunidade engajada, conservadora, tá bem? E a gente não vai parar, tá? Estamos aqui há um mês e basicamente já bateu 4.000 visualizações. Então tem algo diferente acontecendo. Então se você está aqui, continue dando esse apoio, pelo menos em termos matemáticos. Beleza? Dado o recado, vamos pro vídeo. Bom, a narrativa progressista, então, sobre a história econômica do Ocidente, ela é tão simplista quanto enganosa, tá bem? Segundo essa narrativa, a Idade Média ela foi um período de estagnação econômica, obscurantismo intelectual, dominado por uma igreja hostil ao comércio e à riqueza, enquanto que o liberalismo econômico teria surgido apenas no século XVIII, isso que a história nos conta, com essa ruptura radical com a tradição medieval, libertando finalmente a economia das amarras da religião, do misticismo, da moral tradicional e tudo mais. Então essa narrativa ela não é somente historicamente falsa, como ela é ideologicamente motivada, como tudo na mídia mainstream e o que você escuta na escola. Qual que é o objetivo? É criar uma falsa dicotomia entre tradição cristã e liberdade econômica, entre fé e razão, entre valores morais e prosperidade material, que é a velha dialética aí repaginada, tomando forma, né? Então, essa dicotomia que serve perfeitamente aos interesses do progressismo contemporâneo, que busca simultaneamente destruir a tradição cristã e corromper o liberalismo econômico, vai se transformar no materialismo sem alma. Então, a verdade histórica ela é muito mais complexa e fascinante do que isso.
Os fundamentos filosóficos e morais do liberalismo econômico foram estabelecidos não por pensadores iluministas hostis à religião, mas por filósofos cristãos medievais. A gente pode voltar para onde você quiser, mas vamos se aprofundar aqui, vamos pegar o medievo, o período medievo para isso, tá bem? O Egito Antigo, aquela... Beleza, não há problema nisso. Mas a gente está fazendo um recorte, trazendo do medievo para esses momentos contemporâneos. Para a gente compreender essa história, a gente precisa começar com Agostinho, o grande doutor da igreja que viveu séculos 4 e 5 ali, da alta Idade Média. Tá? Então, no período finalzinho do período antigo ali. Ele nasceu quando? Em 354 depois de Cristo, na cidade de Tagaste, né? Na atual Argélia. Então era um africano, né, que viveu ali num período de profunda transformação histórica, o declínio do Império Romano e a ascensão do cristianismo como uma força cultural dominante do Ocidente. Então sua obra monumental, que vai incluir Confissões, Não Morra, Antes de Ler Confissões, Cidade de Deus. Esses livros eles deram a base ali, basicamente por 1000 anos, né? Serviu de pilar para a civilização ocidental cristã que emergeria das ruínas ali do mundo antigo, tá bem? Então, Agostinho tem a ver com a economia? Essa é a pergunta. O que os progressistas gostariam que você soubesse? Que, em primeiro lugar, né, Agostinho ele estabeleceu uma profunda visão negativa da criação material. Não foi o caso. Ele era contra os maniqueístas, que via todo o mundo. Lógico, ele foi um maniqueísta e depois ele era um apologeta contra o maniqueísmo, não? Que via o mundo material como intrinsecamente mal. Então Agostinho ele afirmou a bondade fundamental da criação, né? Como tem lá em Gênesis 1:31, onde Deus viu que tudo que havia feito era bom. E é uma afirmação bíblica central na teologia agostiniana que vai implicar que as atividades econômicas que envolvem a transformação e intercâmbio de bens materiais não são intrinsecamente más, mas potencialmente boas. Então, como bem observou o nosso filósofo conservador brasileiro José Guilherme Melchior, ele vai dizer que a afirmação agostiniana da bondade da criação material foi um golpe decisivo contra o dualismo gnóstico que desprezava o mundo físico. Sem essa afirmação, o desenvolvimento posterior da ciência e da economia ocidental seria impensável. Então, em segundo lugar, o Agostinho ele desenvolveu uma sofisticada teoria de valor, que vai antecipar em muitos aspectos a teoria de valor subjetivo, que seria central para o liberalismo econômico moderno. Então, lá na Cidade de Deus, ele vai falar que o valor das coisas não é determinado por suas propriedades físicas, mas pela utilidade que tem para os seres humanos, né? E ele dizia que o preço das coisas venais não é considerado de acordo com a ordem da natureza, mas de acordo com as necessidades ou desejos dos homens, de modo que às vezes o que vale mais na ordem da natureza são avaliadas em muito menos e coisas que valem menos são avaliadas em muito mais. O que essa observação com a minha colinha aqui diz sobre Agostinho? Ela antecipa em 1000 anos a revolução marginalista do século XIX, que estabeleceu por definitivo que o valor econômico é subjetivo. Ele é determinado não por propriedades intrínsecas dos bens, porém pela utilidade marginal que tem para os consumidores. Então, Roberto Campos, também um economista brasileiro, conservador, vai dizer que a teoria subjetiva do valor, que revolucionou a economia do século XIX, ela vai ter raízes profundas na filosofia agostiniana. E é uma ironia da história que os economistas modernos, muitos deles hostis à religião, ainda segundo Roberto Campos, eles estejam, na verdade, construindo sobre fundamentos estabelecidos por um dos maiores doutores da igreja. Tá? E o terceiro pilar aqui seria pensar em Agostinho como aquele que desenvolveu uma visão da propriedade privada que seria fundamental para o desenvolvimento posterior do pensamento econômico ocidental. Então, contra os que argumentavam que a propriedade privada era contrária ao ideal cristão, o Agostinho defendeu que ele era uma instituição legítima, embora imperfeita, né, adaptada à condição humana depois da queda.
a queda do homem e a questão toda de Adão e Eva. Então, para Agostinho, a propriedade privada ela não era um direito absoluto, mas era uma responsabilidade moral. Então, os proprietários eram mordomos, assim como toda a compreensão cristã, e a gente tem vídeo do canal falando de filosofia ambiental, que não tem como você colocar nas costas da questão cristã e a moralidade por meio da ética protestante, o espírito do capitalismo nasceu ali, segundo a tese de Max Weber, e você adulterar essa tese do Weber e dizer que por conta disso o cristianismo é o principal veículo de detonação da crise ambiental e impulsão da crise ambiental atual. Então vai ver esse vídeo. Então não, a gente tem muitos outros causadores das problemáticas ambientais. E o homem, desde de Gênesis 1, ele é entendido como zelador da natureza. E não aquele que domina a ponto de querer destruí-la. Não é nada disso. É o jardim de Deus. Como que não se cuida do jardim de Deus se o homem é visto como mordomo desde sempre? Desde o judaísmo, perpassando por toda a Torá, chegando até os dias de hoje. Tá? E essa questão do homem ser mordomo dos bens que Deus lhe confiaria impulsionou o asceticismo protestante, que deu formação para o capitalismo por conta justamente do acúmulo de bens, que era uma forma de adorar a Deus. E não era para o seu próprio benefício, mas para o bem comum. É uma visão da propriedade como mordomia. O Roger Scruton, nosso grande filósofo britânico conservador, que deu voz aí para todos nós conservadores no mundo contemporâneo, inspirou muitos de nós, é a principal imagem que eu tenho de inspiração mesmo no âmbito do conservadorismo. Ele dizia que se estabeleceu um equilíbrio delicado entre o direito individual, a propriedade privada e a responsabilidade social pelo seu uso, que é um equilíbrio que seria central para o desenvolvimento posterior da economia de mercado ocidental. Mas foi basicamente com Tomás de Aquino, o grande doutor de fato da igreja, do século XIII ali, né? Juntamente com Duns Scotus, onde o pensamento econômico medieval atingiu seu ápice. Então, nascido ali em 1225, no castelo de Roccaseca, tá? Na Itália. Tomás de Aquino ele viveu num período extraordinário, de extraordinário dinamismo intelectual e econômico, onde houve ali o renascentismo comercial e urbano da Europa medieval, a redescoberta dos textos aristotélicos e o florescimento das universidades. Qual que foi a obra monumental de Tomás? Todo mundo sabe que foi a Suma Teológica. Né? Ela representa a mais bela e mais sofisticada síntese medieval entre fé e razão e teologia cristã e filosofia aristotélica. Eu não diria só, talvez, daquela época, mas de todos os tempos. Ali não falta nada e nem sobra nada. É absurdo. O nível é pavoroso. Parece que aquele cara nem é da Terra. Então é uma obra que a gente encontra algumas das mais profundas reflexões medievais sobre as questões econômicas. Em primeiro lugar, Tomás ele desenvolveu uma teoria do preço justo, que é notavelmente ali semelhante à teoria moderna do preço de mercado. E contra essa visão comum de que o preço justo ele seria determinado por algum valor intrínseco ou custo de produção, o Tomás ele argumentou que o preço justo ele é determinado pelo quê? Pela estimativa comum, communis armatio, ou seja, pelo consenso dos participantes do mercado. Então ele escreveu lá em Suma Teológica o seguinte: o preço das coisas venais não é determinado precisamente, mas depende de uma certa estimativa, de modo que um pequeno aumento ou diminuição não parece destruir a igualdade da justiça. O que essa visão nos diz? Que o preço justo, como preço de mercado, determinado pela interação livre entre compradores e vendedores, vai antecipar em mais de 5 séculos toda a teoria moderna do preço como resultado da oferta e demanda. Então, Antônio Paim, um economista brasileiro, ele dizia que a teoria atomista do preço justo como preço de mercado, ela foi de fato uma revelação intelectual que libertou toda a economia medieval das amarras do moralismo simplista
Por quê? Porque reconheceu que o preço justo ele é determinado não por algum valor intrínseco, mas pela estimativa comum dos participantes de mercado. Então Tomás ele abriu o caminho para o desenvolvimento posterior da economia de mercado como a gente vê hoje. E em segundo lugar, assim como a gente trabalhou os pilares em Agostinho, o Tomás ele desenvolveu uma sofisticada defesa da propriedade privada que seria fundamental para o desenvolvimento posterior do pensamento econômico ocidental. Ele, claro, que se baseou no O filósofo, que a gente incansavelmente está falando de Aristóteles aqui, argumentando que a propriedade privada ela é necessária, basicamente por três razões. Tá? As pessoas cuidam melhor do que é seu, do que aquilo que é seu, do que é comum a todos. A gente falou já várias vezes da diferença de res communione e de res nullius aqui no canal. 2. Os assuntos humanos eles são conduzidos de maneira mais ordenada quando cada pessoa tem a responsabilidade por algo específico. E 3. A paz é melhor preservada quando cada pessoa está contente com o que é seu. Então essa defesa tomista da propriedade privada, baseada em considerações práticas sobre a natureza humana e o bem comum, ela vai antecipar em muitos aspectos os argumentos que seriam posteriormente desenvolvidos pelos teóricos do liberalismo econômico. Então, como você tem bem fundamentado, essa defesa tomista e bem consensual, inclusive, entre os pensadores conservadores, é de que a propriedade privada ela não é baseada no individualismo abstrato, mas ela é uma compreensão realista da natureza humana e das condições necessárias para o bem comum. É uma espécie de defesa que reconhece tanto os direitos individuais quanto as responsabilidades sociais, em uma espécie de equilíbrio que seria perdido ali em muitas teorias econômicas. E em terceiro lugar, e talvez de uma maneira mais surpreendente nesse sentido, o Tomás ele desenvolveu uma compreensão do mercado como um mecanismo de coordenação social que vai antecipar em muitos aspectos a famosa mão invisível de Adam Smith. Lá na Suma Teológica, ele vai observar que o comércio, né, quando ele é conduzido de acordo com os princípios éticos, ele serve ao bem comum quando ele permite que as pessoas satisfaçam suas necessidades mútuas por meio da troca voluntária. Então, o mercado para Tomás, ele não é apenas um mecanismo de alocação de recursos, mas uma instituição social que promove toda a cooperação pacífica entre pessoas de outra forma seriam estranhas umas às outras. Então, até o MacIntyre, né, o Azair MacIntyre, filósofo britânico que eu gosto muito também, ele dizia que a visão tomista do mercado como uma forma de cooperação social que promove o bem comum antecipa em muitos aspectos a famosa mão invisível do Adam Smith. A diferença crucial é que, para Tomás, o mercado só funciona adequadamente quando os participantes agem de acordo com os princípios éticos, que é uma dimensão moral que seria frequentemente negligenciada nas teorias econômicas modernas. E aqui a gente chega no documento histórico que eu prometi lá no começo do vídeo, caso você tenha ficado nesses nossos 18 minutos até aqui. Eu quero te mostrar, e, né, por meio da fala, que na Suma Teológica, ali na questão 77, no artigo 4, né, não vou explicar aqui como se lê a Suma Teológica, você vai ter vários vídeos aí no YouTube para isso. O Tomás ele discute se é lícito vender algo por mais do que vale. Qual que é a resposta notável que ele dá? Ele fala o seguinte: numa compra e venda, o preço é determinado pela utilidade que algo tem para o homem. Ora, essa utilidade não é a mesma para o vendedor, tá? Que se priva do que vende, e para o comprador, que necessita do que compra. Portanto, o preço não deve ser determinado apenas pela coisa vendida, considerada em si mesmo, mas também pela perda que o vendedor sofre ao privar-se dela. E assim pode acontecer que algo seja vendido legitimamente por mais do que vale em si mesmo, embora não por mais que vale para quem o possui. O que essa passagem contém? Em essência, a teoria do valor subjetivo e toda a compreensão do mercado como um mecanismo que vai coordenar interesses diversos com benefício mútuo. Então, você tem insights
poderosos que foram desenvolvidos depois por Adam Smith pelos teóricos do liberalismo econômico. Então, se a gente for voltar para Roberto Campos, ele dizia que a teoria econômica tomista ela contém em uma forma embrionária muito dos insights da economia moderna. É uma ironia da história, segundo Campos, que os economistas modernos, muitos deles hostis à religião, esteja construindo ali as bases nessa estrutura que os doutores da igreja já pensaram. Então, assim, uma contribuição mais profunda do Tomás para o pensamento econômico foi justamente essa insistência na dimensão ética da economia. Então, para o Tomás, a economia não era uma esfera autônoma, regida apenas por suas leis, né? Mas uma parte da vida moral humana que deve ser orientada para o bem comum. Né? Aí você vai ter uma visão tomista, subordinada ao bem comum, como bem observou Plínio Corrêa de Oliveira, quando ele dizia que o Tomás ele estabelece um equilíbrio delicado entre a liberdade econômica, a responsabilidade moral, entre o equilíbrio que seria frequentemente perdido nas teorias modernas, que tendem a oscilar entre o liberalismo moral e o coletivismo opressivo. E é aqui que a gente chega da Adam Smith, o filósofo moral escocês, né, do século XVIII, que frequentemente é considerado o fundador da economia moderna ou o pai do liberalismo econômico. Embora os conservadores digam que ele era conservador, né? Quando que ele nasceu? 1723, em Kirkcaldy, lá na Escócia. Ele viveu no auge do regime iluminista escocês e num movimento intelectual aí que buscava aplicar os métodos da razão, da ciência e todas as áreas do conhecimento humano. Como a gente sabe que a obra mais famosa dele foi A Riqueza das Nações, de 1776, é frequentemente considerado o texto fundador da economia moderna, correto? Tá, isso você já sabe. Mas você não tá aqui para assistir coisas que você sabe. Você tá aqui para ver coisas que você não sabe. Então eu vou pedir de novo. Se você chegou até aqui, é porque você tá dando algum valor para esse conteúdo. Não sei por que não deixou like, não sei por que não comentou, porque eu comentei lá no início que isso é importante pro engajamento, pra gente chegar mais longe. Você tá escutando coisas que você nunca escutou, tá certo? Então vai continuar escutando. Portanto, seja um agente de mudança. Vamos criar essa comunidade o quanto antes pra gente chegar mais longe. E quem sabe influenciar meia dúzia de gato pingado aí pra 2026 pro, né, não voltar. Bom, eu acho que muita petulância, mas pelo menos ajudar alguns aí em algum sentido. Bom, o que você não sabe? Que Adam Smith foi profundamente influenciado pela tradição filosófica e teológica que o precedeu. Isso vai incluir a escolástica medieval. Quem observou bem isso foi Joseph Schumpeter, tá? Onde ele dizia que a economia da Adam Smith é essencialmente a economia escolástica sistematizada e adaptada às necessidades de um período diferente. Então, é uma influência que é evidente em vários aspectos fundamentais do pensamento de Smith. Em primeiro lugar, a mão invisível do Smith. A ideia de que os indivíduos buscando seu próprio interesse são levadas como que por uma mão invisível. Então, né, se promove o bem comum, tem raiz profunda na teologia providencialista, cristã. A ideia de que a ordem social emerge espontaneamente das ações não coordenadas de indivíduos sem a necessidade de direção central é uma aplicação secular do conceito teológico da providência divina. Aí você vai ter Scruton dizendo que a mão invisível do Smith ela é uma versão secularizada da providência divina. É a ideia de que Deus ordena todas as coisas para o bem, mesmo quando os agentes individuais não têm consciência desse propósito maior. Em segundo, a teoria do valor do Smith, que reconhece que o valor econômico é determinado não apenas pelo custo de produção, mas também pela utilidade para o consumidor, ela tem raízes profundas na teoria do valor desenvolvida por Agostinho e por Tomás. Então, esse é um ponto extremamente importante. O terceiro seria talvez o maior deles. A insistência de Smith na dimensão moral da economia vai ter raízes profundas na tradição ética cristã, porque muitos esquecem que Smith, antes de tudo, foi um filósofo moral.
E que a riqueza das nações foi concebida para uma continuação da sua primeira grande obra, que era o quê? Qual que era? Não sabe, né? É a Teoria dos Sentimentos Morais, de 1759. Então, nessa obra anterior, o Smith ele desenvolve uma teoria da moralidade baseada na simpatia natural que os seres humanos sentem um pelos outros. E para o Smith, a moralidade ela não é uma imposição externa, mas ela vai surgir naturalmente das interações humanas sociais. É uma visão de moralidade como aquela que vem emergindo naturalmente da sociabilidade humana, que tem raízes profundas na tradição ética aristotélica e tomista. Então, essa é uma contribuição extremamente profunda do Smith para o pensamento econômico, que foi a compreensão de que a liberdade econômica, quando exercida dentro de um quadro moral e institucional adequado, promove não apenas a prosperidade moral, mas também todo o desenvolvimento moral e intelectual dos seres humanos. Tá bem? Então, essa separação entre economia moral, entre mercado e ética é uma distorção moderna, que teria horrorizado tanto os filósofos medievais quanto o próprio Adam Smith. Para todos eles, a economia era uma parte da vida moral humana, subordinada ao bem comum e orientada para o florescimento humano integral. Né? Um dos nomes maiores da filosofia que trabalha a questão ética nesse sentido é o MacIntyre, quando ele diz que a separação moderna entre economia e ética, entre mercado e moral, é uma inovação recente que teria sido incompreensível para Tomás, para Smith, porque para ambos a economia era uma parte da vida moral humana e as considerações éticas eram intrínsecas, não extrínsecas à vida econômica. E essa separação teve consequências desastrosas e a gente sabe no que deu. Então, em síntese, né, essa fórmula mágica que vai resolver todos os problemas sociais e morais, mas um quadro intelectual e moral que nos permite abordar esses problemas de maneira mais integral e equilibrada, né? É um quadro que reconhece tanto a importância da liberdade econômica quanto a necessidade de um fundamento moral que oriente essa liberdade para o bem comum, é aquilo que o José Guilherme Mercure observou. Que o verdadeiro desafio do nosso tempo não é escolher entre liberalismo e conservadorismo, entre mercado e moral, mas é recuperar essa síntese entre liberdade e responsabilidade, entre eficiência e equidade, entre o que foi desenvolvido pela tradição filosófica ocidental, desde Agostinho até Adam Smith. Então, o ponto é, ao mesmo tempo, a filosofia medieval ela reconhece que, de algum grau, né, a desigualdade ela é natural e até desejável, porque vai refletir diferentes talentos, interesses e vocações. Tomás ele dizia que a diversidade de estados e funções humanas procede primeiramente da providência divina, que distribui a perfeição nos seus mais diferentes graus. O Gustavo Corsão ele dizia, né, que essa questão da desigualdade ela evita tanto o igualitarismo radical, que nega as diferenças naturais entre as pessoas, quanto o darwinismo social, que justifica qualquer desigualdade como resultado de uma competição justa. Né? Então, assim, esse debate ele fica ultrapassado nesse sentido. Então a gente tem que ter coragem de defender publicamente essa visão. Então, como conservadores, a gente tem que reconhecer e valorizar essa herança intelectual, tem que estudar os clássicos, não como curiosidade histórica. Eu estou cansado de dizer isso aqui. Por isso que eu preparei um compêndio. Tá aqui, se você quiser, tem um link na descrição. Vai lá e adquire. Não é o que vai pagar minhas contas, você pode ter certeza disso. Mas porque deu trabalho, então tem que se vender isso, né? É fruto do trabalho, né? Energia igual trabalho, então isso precisa ser vendido, tá? E tá muito bem feito. E no mais, espero que você se chegou até aqui. Deixa um comentário, deixa aquele, né? Não vai cair o dedinho não, clicando no like. Não é pra mim, não me importa a questão de visualizações. O que importa é que a gente consiga nichar. E o quanto mais nichado, quanto mais a gente tiver um público aqui, uma comunidade nós teremos num futuro muito próximo, tá bem? Conservadora de verdade. Vai estudar lá os pilares do conservadorismo nos vídeos anteriores, qualquer coisa eu deixo aqui também. E espero que nós
possamos nos ver numa próxima oportunidade, tá certo? Então, um grande abraço.